Fala galera, tudo tranquilo? Tem estudado em casa, tem mantido o ritmo, tem revisado as aulas anteriores, tem revisado o caderno, tem memorizado o que tem aprendido? Então vamos para mais um assunto: responsabilidade. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Deixa eu olhar aqui meu horário para eu não me perder no meu tempo. Vamos lá. Pessoal, veja bem. Responsabilidade civil, de maneira geral, nem preciso copiar o que eu vou passar aqui antes. Nem preciso copiar essas noções introdutórias que eu vou passar aqui antes. A responsabilidade civil, de maneira geral, ocorre de uma forma. Se eu bato no seu carro, isso pode ensejar uma responsabilidade civil para mim. Se eu causo um dano à sua propriedade, se eu lesiono algum direito seu, se eu lesiono a sua honra, se eu deixo de restituir um valor patrimonial que é seu, que lhe devo, tudo isso enseja o que se define por responsabilidade civil. O particular, ele tem uma regra de responsabilidade civil sobre ele. E a regra geral da responsabilidade civil do particular é a teoria subjetiva. Claro que você não vai entender no primeiro momento só pelos nomes. Você vai entender no decorrer da explicação. Responsabilidade civil do particular, por regra, é subjetiva. Minha responsabilidade civil no meu dia a dia, enquanto o particular, ela é subjetiva. A sua responsabilidade civil, enquanto o particular, é subjetiva. Regra geral. Regra geral. E o que diz a responsabilidade civil subjetiva? Para eu buscar a responsabilização de terceiro, para eu buscar a reparação do dano junto a outro sujeito, eu preciso de certos requisitos. Se você está dando um ré no seu carro, eu estou com o meu carro atrás no pare, você vem e arrebenta o meu carro, eu vou buscar de você uma reparação civil, porque você, vivendo em sociedade, tem responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Você responde pelas burradas que faz, sendo bem literal e até um pouco grosseiro, mas para que fique claro, você responde pelas burradas que faz. Responsabilidade civil em ordem jurídica. Ainda nem cheguei no Estado, tá? Estamos conjuntamente, refletindo o que seria a responsabilidade civil, seus reflexos e características, tá? E as demais nuances. Particular, eu com o meu carro, você dando ré no seu carro, bateu no meu carro. Responsabilidade civil da sua parte, teoria subjetiva. O que diz a tal teoria subjetiva? Eu vou ter que demonstrar dano, nexo de causalidade, com a conduta e, por fim, culpabilidade. Dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Negligência, imprudência, imperícia. Professor, o senhor está explicando responsabilidade civil do Estado? Ainda não. Estou explicando responsabilidade civil genericamente, como um todo. Eu particular, você particular, houve um abarroamento, seu carro bateu no meu, vou buscar uma reparação civil, porque você possui responsabilidade civil. Neste caso, nós estamos amparados pela teoria subjetiva, porque essa é
a regra. Claramente que existem exceções, mas esta é a regra. Responsabilidade subjetiva do particular. Eu, lesionado, eu que estou buscando a reparação, tenho que demonstrar a existência de dano. Se não tem dano, não tenho que reparar. Você veio dando ré, eu me assustei, nada aconteceu, você freou, nada aconteceu, você vai embora. Eu vou buscar te responsabilizar sobre o quê? Do quê? Se não há dano, não há que se falar em responsabilidade civil, ainda que dano moral, mas algum dano. Se não há dano, não há que falar em responsabilidade civil, isso é óbvio. Eu vou te responsabilizar por ter me causado nada. Você não me causou nada, eu vou te responsabilizar do quê? Então, ponto de partida da responsabilidade civil, em todo caso, é a existência de dano. Nexo de causalidade com a conduta. O que isto significa? Quando eu digo que eu preciso de nexo de causalidade com a conduta, é demonstrar que sua ação causou o dano. Eu vou ter que demonstrar que foi a sua conduta que causou o dano. Você está dando ré no teu carro, está vindo para cima do meu, está vindo para cima do meu, de repente uma árvore vai cair no meu carro. Você brecou um pouco antes e foi embora. Eu falo, tá aí, tá aqui o dano, vou buscar a sua responsabilização. Badu está dando ré no carro dele, cai uma árvore no meu carro, arrebenta o meu carro. Badu desviou do meu carro, tudo certo, e foi embora. Eu falo, Badu, pera lá. Vou te responsabilizar por esse dano. Dano existe? Existe, está lá o meu carro quebrado. Mas existe nexo de causalidade? Foi a conduta do Badu de dar ré que estragou meu carro? De forma alguma, foi a árvore que estava caindo, o Badu não influenciou em nada disso. Nada. Então, não havendo nexo de causalidade, também não há responsabilidade civil. Que fique claro, os requisitos são sempre cumulativos, tá? Eu preciso de todos para ter responsabilidade civil. Não basta um, eu preciso de todos para ter responsabilidade civil. Subjetiva, regra geral, provei o dano, provei o nexo. Badu dando ré no carro dele, não olhou no retrovisor, arrebentou meu carro. Tem um dano enorme e caro. Tem um nexo de causalidade? Tenho. Foi o Badu dando ré que estragou o meu carro, não há dúvida a esse respeito. Tenho dano e tenho nexo de causalidade com a conduta. Nexo de causalidade com a conduta. Mas ainda falta um requisito. Para responsabilizar o Badu, ainda falta um requisito. Culpabilidade. Dolo. Dolo é intenção. O Badu quis bater no meu carro. Dolo. E culpa não. Dolo ou culpa. Dolo ou culpa. O Badu quis bater no meu carro. Foi dando ré. Tá caindo esse microfone aqui. Foi dando ré. Deve estar uma chiadeira aí, né, que eu tô pegando no microfone. Foi dando ré, falou assim, eu vou arrebentar, olhou no retrovisor, eu vou arrebentar o carro do Luiz. Acelerou a ré, arrebentou meu carro. Dolo. Teve a intenção de bater. Mas se não teve dolo, não teve a intenção de bater, dentro da culpabilidade, ainda pode me responsabilizar? Pode, por culpa. O Badu não olhou o retrovisor. O Badu não olhou o retrovisor. Foi negligente ou imprudente. O Badu olhou no retrovisor, mas correu demais. Não olhou no retrovisor? Negligente. Olhou no retrovisor, mas correu demais, não deu tempo de brecar a tempo. Ele viu o carro, planejou, mas calculou mal, porque ele acelerou muito. Tinha que ir mais devagar. Porra, foi imprudente. Foi imprudente. O Badu não sabe dirigir, nem tem habilitação. Tá lá doido no carro, sabe nem o que faz, apertou sem querer, bateu. Imperícia. Imperícia. Então, as três características da culpa são essas. Ou age-se com negligência, ou age-se com imprudência, ou age-se com imperícia. Negligência, Badu não olhou no retrovisor. Imprudência, até olhou, mas foi rápido demais, tinha que ter ido devagar. Olhou, fez tudo certo, mas não sabe dirigir, cara. Achou que estava certo, engatou a ré sem querer, não entende de veículo, não é habilitado. Imperícia. Imperícia. Não é perito para aquilo. Imperícia.
imperícia. Então, neste caso, dolo ou culpa, posso responsabilizar o Badu. Vou demonstrar, se o Badu não teve intenção, vou demonstrar pelo menos a culpa do Badu. A culpa, a imprudência, a negligência ou a imperícia. Professor, se não tem culpa, não tem dolo, não teve intenção e não teve imprudência, nem imperícia, nem negligência, regra geral, dentro da responsabilidade subjetiva, vou conseguir responsabilizar o Badu? Não. Não vou conseguir. Professor, mas isso é possível? É possível imaginar uma situação dessa? Estou no meu carro, o carro do Badu está na minha frente, placas tectônicas se movimentam, causam um terremoto. Terremoto, pequenas proporções, mas causa. Tremeu o carro do Badu, jogou o carro do Badu para até bater no meu. Houve dano? Houve. Houve nexo de causalidade com a conduta? Aqui há um debate se caso fortuito ou força maior, que é a força da natureza, se ela exclui a culpabilidade ou o próprio nexo de causalidade. Eu acabo me filiando à corrente que entende que um evento terceiro de forças naturais, caso fortuito ou força maior, acaba excluindo a nexo de causalidade, que não é a conduta, né? É um evento externo. É um evento externo. Mas para aqueles que se filiam à corrente que entende que não afasta o nexo de causalidade, mas afasta a culpa, beleza, teria o nexo. É o carro do Badu batendo no meu carro, mas sem qualquer intenção dele e sem qualquer falha dele. Se eu for pensar de outra forma, o Badu está dando ré, a conduta do Badu está vindo para o meu carro, mas sem querer eu solto o freio de mão um pouquinho, boto o meu carro para frente, baixo no carro do Badu. Vou responsabilizar o Badu? Também não, a não ser que eu demonstre uma culpa concorrente. O Badu falhou um pouco e eu falhei um pouco. Aí vai amenizar essa responsabilidade civil. Mas sem quebrar muito a cabeça aqui. É até um assunto interessante, eu gosto de trabalhar isso daqui. Teria o maior prazer em explorar todas as hipóteses possíveis, inclusive esse exemplo do caso fortuito de força maior, esse exemplo do terremoto. Eu queria ter mais tempo para trabalhar ele com vocês com calma. Onde que há exclusão de nexo, onde não há, por que há, por que não há. Mas a gente tem que entrar na matéria, que a gente nem entrou ainda especificamente. A gente está falando da responsabilidade civil do particular, regra subjetiva. Então eu preciso demonstrar nexo de conduta, nexo de causalidade. Foi o carro dele dando ré que causou o dano? Foi o carro dele em direção ao meu que causou o dano? Foi, nexo de conduta. Culpabilidade, que ele quis fazer isso ou que ele falhou, ou que ele errou de maneira imprudente, negligente ou imperita. Ótimo, essa é a regra geral para o particular. Por que regra geral? Porque há exceções. Vamos trabalhá-las? Não, não vamos trabalhá-las. A gente tem uma aqui, dano ambiental, não nos interessa nesse momento. Responsabilidade objetiva. Dano em relação de consumo, em alguns casos também, responsabilidade objetiva. O Código Civil tem diversas situações em que expressamente se diz que será responsabilidade objetiva. Não é direito civil a aula, não é processo civil, não vamos explorar isso, Vamos explorar onde interessa, a responsabilidade do Estado. Portanto, regra geral de responsabilidade civil é responsabilidade pela teoria subjetiva. Essa teoria cobra dano, cobra nexo de causalidade e cobra culpabilidade. Essa é a do Estado? Essa não é a do Estado. Agora sim, a gente vai entrar na disciplina, na parte que nos interessa. Responsabilidade civil do Estado por conduta. Ou seja, o Estado atuando causou o dano. Responsabilidade civil do Estado por conduta. Agora já entrei na disciplina. Responsabilidade civil do Estado será não mais subjetiva. A teoria, por regra geral, para responsabilizar o Estado, se chama teoria da responsabilidade objetiva. Professor, o que vai mudar? Eu vou precisar demonstrar dano? Sem dúvida.
eu vou precisar demonstrar nexo de causalidade? Também. Vou ter que demonstrar. Mas eu vou demonstrar culpabilidade? Não. Na teoria objetiva, não se discute culpa do Estado. Não se discute culpa do Estado na responsabilidade civil por conduta do Estado. Não se discute a sua culpa, porque a teoria objetiva, por definição, ela exclui o elemento culpabilidade. Para buscar um ressarcimento do Estado, basta que eu demonstre dano e nexo de causalidade ou nexo causal. A prova pode utilizar desses dois nomes, nexo de causalidade ou nexo causal. Exemplo, a gente está muito abstrato, né? Definindo teoria e teoria, a aula está muito abstrata. Vamos tornar a aula mais concreta, dentro de responsabilidade civil do Estado. Uma viatura da Polícia Militar, concurso que você pretende passar, né? Concurso que você almeja, vem transitando, não está em perseguição, vem transitando, o policial dirigindo a viatura se distrai, né, vê ali uma coisa que lhe interessa, nem vou filosofar a esse respeito, se distrai, dirigindo a viatura, sai arrancando 14 retrovisores parados. Aqui em Goiânia tem ali a Praça Universitária, para quem é de Goiânia, né, tem a Praça Universitária, dentro da Praça Universitária tem uns retornos assim, né, uma série de retornos em que as pessoas estacionam, né, nas duas faixas, né, nos dois calçamentos do retorno. Fica bem estreito. Você passa ali, você distrai, olha para o lado, você arranca 3 retrovisores. No nosso exemplo, essa viatura arrancou ali 3 retrovisores. 3 retrovisores. Eu chego, encontro o meu carro, retrovisor arrancado. Opa, o que aconteceu aqui? Não, passou uma viatura, a viatura passou e arrancou o seu retrovisor. Viatura é o quê? Estado. Estado. É um veículo oficial, veículo público, é o Estado. É uma conduta? É uma conduta. É a viatura passando e arrancando o retrovisor. Isso é uma conduta, o Estado está agindo, o Estado está passando, está transitando. Isso é uma conduta do Estado. Isso é uma conduta. Responsabilidade que eu aplico para a conduta é objetiva. Na objetiva eu tenho que provar o quê? Dano e nexo. Dano. Tem dano? Porra, como não? Retrovisor está lá no chão, o dano é visível. Visível. Lá está o dano. O meu retrovisor no chão arrancou meu retrovisor. Anexo, foi a viatura passando que arrancou o teu retrovisor? Claramente, todo mundo viu, foi a viatura que passou e arrancou. Ah, se a viatura não passasse, o retrovisor cairia do mesmo jeito, suicidaria, né? Porra, eu não quero mais esse retrovisor, pula e quebra. Não. Isso não seria possível. Se assim fosse, realmente não haveria nexo de causalidade. Mas não é o caso. Foi a viatura que arrancou o retrovisor, não há discussão a esse respeito. Então eu demonstrei dano e demonstrei nexo de causalidade. Já posso e devo buscar um ressarcimento por parte do Estado. Já tenho direito e o Estado já tem um dever de ordem civil, uma responsabilidade civil. Simples? Ah, professor, você deve estar pensando, né? Deixei minha água onde? Larguei minha água em algum lugar. Ah, professor, mas se estiver em uma perseguição, ele estava transitando com a viatura, está em perseguição, mudou alguma coisa em relação a eu e o Estado? Não, eu continuo sendo vítima de uma conduta estatal. Se estava em perseguição, se não estava, eu não preciso discutir. Eu tenho que demonstrar o quê? Dano e nexo de causalidade. Houve dano? Houve. Foi a viatura passando que causou o dano? Foi. Importa discutir se estava em perseguição? Para eu, particular, buscar reparação do Estado, importa discutir se a viatura estava ou não em perseguição policial? Não importa. Não importa as circunstâncias que essa viatura estava passando para discutir
a responsabilidade do Estado diante disso. Não importa, não importa. Não importa mesmo. Mas, professor, e o agente? O agente é responsabilizado? O policial que está dirigindo a viatura, ele é responsabilizado? E o agente? Como fica? O agente também é responsabilizado? Sim. O agente é responsabilizado também. Totalmente fora de ordem aqui, né? O também agente? O agente também? Sim, o agente também é responsabilizado. Mas ó, uma ressalva aqui, ó. Atenção. Atenção. Pela teoria subjetiva. Veja a diferença aqui. Veja a diferença aqui. Eu vou buscar responsabilizar o Estado, eu, particular, que fui prejudicado, vou atrás do Estado pela teoria objetiva. O Estado busca um ressarcimento do agente pela teoria subjetiva. Pela teoria subjetiva. Para culpar o agente, a teoria é subjetiva. Na subjetiva, eu demonstro dano, nexo e culpabilidade. Isso aqui é inserido por ser teoria subjetiva. Teoria subjetiva. Então vamos lá. Muita calma, porque agora a gente ampliou o rol de informações que a gente está trabalhando, né? A gente tem aqui e tem aqui. Então, muita cautela que a gente ampliou o rol de informações. Aqui. Vamos escrever o exemplo? Qual é a conduta? Viatura bate em carro particular. Essa é a conduta. Viatura bate em carro particular. Esse é o nosso exemplo de conduta aqui. Estamos trabalhando com isso. A viatura bateu em um carro particular. Eu, indo atrás do Estado, buscando uma reparação do Estado, porque é uma viatura, é o poder público, eu vou atrás do Estado cobrar dele. Cobro pela teoria objetiva. Na teoria objetiva, se exige dano e nexo de causalidade. O Estado, por sua vez, vamos alimentar melhor o quadro aqui, ó. O Estado busca o agente. Depois de me indenizar, depois de perder para mim, o Estado busca o agente pelo negócio chamado ação regressiva. Ação regressiva. O Estado perdeu aqui, vem atrás do agente, para o agente ressarcir ele. E faz isso pela teoria subjetiva. Recapitulando esse quadro caótico, mas com sentido. A viatura bateu em carro particular. Eu busco uma reparação do Estado, porque é uma viatura, é o poder público dirigindo. Busco o Estado, vamos pôr assim, ó, particular,
Senhor, você está alterando muito esse quadro, está bagunçando meu caderno. Não falei para copiar antes. Você tem que copiar depois que acabar a aula. O particular busca o Estado. Pela teoria objetiva, basta demonstrar dano e nexo. O Estado busca o agente em ação regressiva, depois que ele perdeu para mim em particular. E no agente, para responsabilizar o agente, eu vou na teoria subjetiva. Vou voltar aqui mais uma vez, vou detalhar o exemplo, mas antes disso, vou fazer uma reflexão aqui, ó. O particular pode cobrar diretamente do agente? E se assim o fizer, claramente será pela teoria subjetiva. Mas pode cobrar diretamente do agente? Lembrando que esse assunto, pessoal, está no artigo 37, parágrafo 6º. Parágrafo 6º da Constituição. Particular pode cobrar diretamente do agente? O STJ diz que sim. Escrevi não, né? Mas é assim. O STJ diz que sim. É possível. O STF, por outro lado, STF mais doutrina majoritária, por enquanto, entendem que não. Regra geral para fins de prova, hoje em 2017, isso é temeroso, mas hoje ainda é não regra geral. O STJ ainda tem uma posição isolada aqui. Até existem ministros tendendo a vir para essa teoria, aqui no STF. Mas por enquanto não. Por enquanto não. Particular cobra do Estado. Se o Estado perder, o Estado cobra do agente. Vamos aplicar em exemplo? Viatura, vou até apagar esse tanto certo aqui para despoluir o quadro um pouco. Vamos despoluir o quadro um pouco. Começa aqui, né? Primeiro acontece isso aqui. Depois acontece isso aqui. Viatura A para C. Meu raciocínio está meio caótico, né? Mas é um caos que a gente se entende. Viatura está passeando pela via. Passeando não condiz com o serviço público, né? Mas não está em ocorrência. Fazendo patrulhamento, melhor dizendo, né? Para não ficar mal para o meu policial do meu exemplo. Fazendo patrulhamento, distraiu, arrancou o retrovisor de um carro particular. Arrancou o meu retrovisor, eu, na regra geral, pelo menos o que é adotado ainda hoje, vou cobrar de quem? Eu, particular, busco uma reparação do Estado. Para isso, eu preciso demonstrar o quê? Dano e nexo, porque condutas do Estado, a regra é a teoria objetiva. Vou demonstrar dano e nexo de causalidade. Demonstrei dano, demonstrei nexo de causalidade, Estado perdeu o processo, pagou meu retrovisor. Num segundo momento, pelo menos para essa teoria, o Estado vai buscar uma ação regressiva contra o seu agente. Chega no policial e diz: você bateu lá naquela viatura, ou naquele carro do sujeito com a viatura? Bateu, fez a perícia, ela bateu. Se o Estado está buscando um agente, ele não mais incidirá a teoria objetiva, mas a teoria subjetiva, segundo a qual devo demonstrar dano, nexo e culpabilidade. O Estado diz: olha, filho, houve o dano. O Estado diz: olha, filho, houve um nexo, foi você passando com a viatura que arrancou o retrovisor. E o Estado tem que provar ainda a culpabilidade. Você estava patrulhando, se distraiu, olha a negligência aí, se distraiu, portanto, agiu com culpa. Você vai ter que ressarcir. Eu, Estado, que paguei o retrovisor dele.
Como eu paguei o retrovisor do sujeito, agora você me paga o que eu paguei. Estou te sancionando de maneira regressiva. Viatura não está mais a patrulhamento. Viatura está numa ocorrência. Está na ocorrência cumprindo o POP, o procedimento operacional padrão. Quando você virar policial, você vai ter que ler o POP. Está cumprindo rigorosamente o procedimento operacional padrão e, eventualmente, né, uma circunstância do trânsito mesmo, acabou arrancando um retrovisor. Você, particular, vai contra o Estado. Teoria objetiva. Houve dano? Houve. Houve nexo? Houve. Estado tem que te pagar. Estado pagou o seu retrovisor, perdeu a ação, vai mover agora uma ação de regresso ou ação regressiva contra o seu agente. Para isso, o Estado tem que demonstrar que teve dano, nexo e culpa. Houve dano? Não há debate, já aprovamos. Houve nexo? Não há debate, já aprovamos. Mas houve culpa? Dolo, intenção de arrancar o retrovisor? Não teve. E a culpa? Dolo e culpa, né? Culpabilidade que subdivide em dolo e culpa. Dolo é a intenção clara, não teve. Culpa? Olha, o seu policial, o senhor autoridade estatal. O seu policial não, o policial é que bateu, né? O senhor autoridade estatal. Eu não fui imprudente, porque o POP diz que nessa circunstância eu posso passar um pouco da velocidade da via em nome do interesse público. O sujeito era um criminoso, um homicida, fugindo. Não fui imprudente, não fui negligente, eu cumpri exatamente os procedimentos que eu fui treinado lá no curso da Polícia Militar. E eu não fui imperito, porque eu estou habilitado a dirigir a viatura. Essa é a minha função mesmo, foi estabelecido pelo meu superior. Ou seja, o Estado não conseguiu, eventualmente, né, hipoteticamente, demonstrar culpabilidade. O Estado vai conseguir ser ressarcido pelo agente? Não. O agente, nesse caso, passa ileso por faltar culpabilidade, mesmo havendo dano e nexo, porque o agente só é responsabilizado pela teoria subjetiva. Vou dar um time para você absorver tudo que foi dito. A gente volta daqui a pouco. Vai copiando aí. Até o próximo bloco.